Olá, revalidando, muito bom dia. Hoje nessa aula eu trago um tema de altíssima incidência na prova do Revalida. Esse tema, trauma, realmente não tem como você ir fazer a prova sem saber o ABCDE certinho, as condutas, as lesões no B, as lesões no C, trauma crânioencefálico, tá? Essa aula é uma aula relativamente curta, né? Porque nós vamos focar apenas no que cai na prova e como resolver as questões, tá? E nós vamos falar então sobre trauma de tórax, abdômen e um pequeno repasso de crânioencefálico, ok? Antes, então, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos revalidandos. Então, essa é a avaliação inicial, o ABCDE do trauma. Eu não vou falar muito sobre ele, mas está aqui, você pode pausar e copiar, escrever. Eu vou te falar a importância disso aqui na hora da prova. Porque para resolver as provas do INEP, você tem que saber certinho a sequência. Porque a banca examinadora vai trazer a conduta de acordo com a sequência que ele está no. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele vai estar lá, vai ter a questão, o corpo da questão, e ela vai estar descrevendo lá todo o passo a passo, e você tem que saber em que no A, B, C, D, E a questão parou a pergunta e está te pedindo a conduta. Então você tem que saber se o A e o B estão completos, então você a alternativa vai ser uma conduta do C, né? Então você tem que saber a estrutura, a sequência do ATLS, né, do ABCDE, para entender, para identificar no corpo da questão a sequência que está sendo feita, as lesões que foram identificadas e se o passo anterior já foi completado. E se, por exemplo, no B, o corpo da questão está no passo B, mas ele não está completo. O B não está completo e tem uma lesão ali. Você tem que saber o nome da lesão, vai ter o exame físico, todas as características que o paciente está apresentando, e você vai ter que saber a conduta, tá bom? Então vamos lá. O que cai na prova? Trauma torácico. O que cai na prova? Trauma torácico é a letra B, de breathing, de respiração, tá? O que cai na prova? Diagnóstico da lesão e conduta, do B, não é? Quais são as principais lesões que a prova do INEP traz de tórax? Tá? É pneumotórax hipertensivo, pneumotórax. Tem ar livre dentro do tórax. Hemotórax ou hemotórax maciço, tem sangue. Eu já vou explicar para vocês certinho, tá? Pera aí. Tamponamento cardíaco também cai muito e trauma de aorta. Vamos lá. Pneumotórax hipertensivo. Então foi feito o A, então o paciente tem lá as vias aéreas permeáveis, está com colar cervical e prancha rígida. Aí então você vai partir para o B. E você identifica no exame físico do tórax, né? Ausculta, percussão, palpação. Você vai identificar que o paciente está hipotenso, taquicárdia, tem turgência jugular. Turgência jugular é quando você vê a jugular do paciente latejando assim. Tum, 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 tum. Isso é a turgência jugular. Murmúrio abolido com hipertimpanismo. O hipertimpanismo no trauma de tórax, ele quase que bate o martelo sobre pneumotórax hipertensivo, tá? Nem sempre a questão vai trazer todos esses exames físicos. Às vezes vai colocar lá, o INEP vai colocar, tipo, presença de turgência jugular e hipertimpanismo. Isso já é no paciente que bateu de moto, que bateu o carro, estava sem cinto de segurança. Vai ter história do paciente. Você tem que prestar, tem que estar atento à história clínica do paciente. Você já pode bater o martelo sobre pneumotórax hipertensivo. E qual vai ser a conduta? Tórax em tese de alívio, tem que saber o lugar da punção, mas drenagem em selo d'água, tá bom? Se for uma criança, né, vai manter então a punção no segundo espaço intercostal. No hemotórax, o que é hemotórax? Tem sangue
livre na cavidade torácica. Então, o paciente vai ter um choque hipovolêmico, taquicardia, jugular colabada. O que é jugular colabada? Você não, a jugular, na turgência, ela vai estar latejante. Na jugular colabada, não vai ser possível palpar a jugular. Murmúrio abolido e maciez à percussão. Ora, se quando eu tenho ar, eu tenho hipertimpanismo, ou seja, você palpa o tórax, ele está fazendo um som mais agudo, mais timpânico, na maciez vai ser um barulho mais duro. Pum, pum. Então vai ser um barulho mais cheio, um barulho mais pesado, mais denso e baixo, né? E ao realizar o procedimento, é importante, quando é o hemotórax maciço, você vai fazer a drenagem em selo d'água. Se sair mais de 1.500 ml de sangue ou 200 ml na primeira hora, você tem que encaminhar esse paciente para a cirurgia. Você tem que encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer a toracotomia de urgência, tá? Então, vocês entenderam a diferença entre pneumotórax hipertensivo e hemotórax maciço? Ou hemotórax, no pneumotórax, hipertimpanismo, né? No pneumotórax hipertensivo, eu tenho turgência jugular, o jugular vai estar pulsando, pum, pum, pum. E o tórax vai estar hipertimpânico. No hemotórax, sobretudo no hemotórax maciço, a gente vai ter a jugular colabada com maciez à percussão, tá? E tem que saber os volumes de sangue na saída na hora da drenagem, porque isso é fácil de fazer pegadinha na prova e hemotórax maciço tem indicação de toracotomia de urgência em centro cirúrgico, ok? Tamponamento cardíaco. Também tem a história clínica do paciente que bateu o peito, estava dirigindo sem cinto, se acidentou, bateu o peito no volante do carro, ou enfim. E para isso, na semiologia, tem a tríada de Beck. Tá? Qual é a tríada de Beck? Hipotensão, turgência jugular e hipofonese das bolhas cardíacas. Ou seja, você vai fazer a ausculta cardíaca e tá fininho, tá longe o som do batimento cardíaco. Né? Nem sempre o INEP vai te dar de mão beijada a tríada de Beck desse jeitinho aqui. Você tem que saber correlacionar a história do paciente. Um paciente que sofreu um acidente, que bateu o peito assim de frente, e a prova vai colocar lá, tá? O paciente está hipotenso e com bolhas cardíacas hipofonéticas. Ele não vai te dar turgência jugular. Ou seja, ou ele vai só te dar turgência jugular e hipofonese de bolhas cardíacas. Ele só vai te dar dois. Você tem que saber correlacionar a história clínica com esses dois sinais da tríada de Beck, para você poder saber que estamos diante de um tamponamento cardíaco. E um quadro de tamponamento cardíaco se faz a pericardiocentese de alívio. Não é a conduta definitiva, mas a primeira conduta é aliviar esse coração. Você tem que drenar o pericárdio, tá? E depois indicar a toracotomia. Trauma de aorta, mais em grandes traumas ou pacientes baleados, né? A clínica do paciente tem poucos sinais assim direcionais específicos assim para falar de lesão de aorta, mas na radiografia o mediastino vai estar superior a 8 centímetros, ou seja, o mediastino do paciente vai estar um borrão enorme assim. E a conduta é cirurgia endovascular. Normalmente, o trauma de aorta, eles vão trazer assim um paciente com um ferimento por arma de fogo, tá? E é isso aí que vocês têm que saber de trauma de tórax. Pneumotórax hipertensivo, hemotórax, e a indicação, né? Hemotórax maciço, indicação de toracotomia, e tamponamento cardíaco e trauma de aorta. Esses 4 temas no B, vocês devem saber bem. Bom, na mentoria, a gente já começaria, né, com resolução de questões. Essa é a radiografia da lesão da aorta. Olha como o mediastino do paciente está enorme, com aqui a seta vermelha apontando aqui o projétil da arma de fogo. Vamos agora para trauma de abdômen.
O que cai no trauma de abdômen? Choque e indicação de laparotomia. O choque ele é dividido em 4 graus, tá? Vou tomar aqui o meu café. Choque grau 1. Não tem muitos sinais. Você vai apenas hidratar o paciente. Cristalóide, 2 acessos venosos com 500 ml cada lado de cristalóide aquecido, tá? Lembre-se disso. Choque grau 2, o paciente já vai ter uma taquicardíaca, uma hipotensão postural e você também vai hidratar. Esse paciente que está com taquicardia e hipotensão postural e você faz a hidratação, você faz 2 acessos venosos calibrosos, você faz a infusão de 1 litro de cristalóide aquecido, esse paciente não se recupera, então esse paciente está em choque grau 3, ele tem hipotensão mantida com hidratação, já tem que fazer reserva, iniciar O negativo. Não se demora para começar a fazer sangue no paciente, para infundir sangue no paciente, tá? Para prevenir a hemodiluição. Então você já fez 1 litro nesse paciente. Não recuperou? Está em choque grau 3? Já faz reserva sanguínea e começa a O negativo e pede tipagem sanguínea do paciente, tá? Choque grau 4, você tem que lembrar do número 4. Choque grau 4. Lembre do número 4. Por quê? Frequência cardíaca acima de 100, igual ou superior a 140. Frequência respiratória igual ou superior a 40. Então, lembre-se do número 40. O paciente está com uma ataque cardíaca igual ou superior a 140, frequência respiratória igual ou superior a 40, choque grau 4. Ok? Bom, então nós temos o trauma penetrante, trauma fechado, fratura de bacia e trauma de uretra. Esses são os principais cobrados na prova do Revalida INEP. O trauma penetrante ele pode ser por arma de fogo, um paciente com trauma abdominal por arma de fogo, não tem muito o que fazer, é mandar o paciente para cirurgia, tá? Mandar o paciente para laparotomia, tá? Então é difícil que a prova traga esse tema dessa forma. Eu acho que a prova a banca examinadora vai trazer mais assim uma ferida por arma branca e querer te confundir com uma lesão de arma de fogo. Porque na lesão de arma branca você tem que colocar o dedo na ferida, tá? Porque você precisa verificar se houve violação do peritônio. Se houve violação do peritônio, vai ser feito cirurgia, a laparotomia. Se não houve violação do peritônio, higienização, sutura, né? E observação, tá? E trauma fechado. Pacientes acidentados, enfim, que bateu o abdômen com grande energia. Se o paciente está estável, vamos fazer a tomografia computadorizada, tá bom? De abdômen. Se o paciente está instável, está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, nós vamos fazer o FAST, que é a ecografia direcionada ao trauma nas 4 janelas. Quais são as 4 janelas do FAST no paciente com trauma? Janela pericárdica, janela hepatorrenal, esplenorrenal e suprapúbica, tá bom? E se o FAST for positivo, laparotomia. Na presença de líquido livre no abdômen, checar se há lesão de víscera maciça. Sem lesão, vamos fazer a laparotomia. E se tiver lesão, se houver uma lesão de víscera maciça, um baço ou fígado, né, avaliar se o sangramento está ativo com contraste. Então, nós vamos fazer contraste endovenoso nesse paciente e verificar se tem blush. Se o blush tiver uma lesão hepática, né, com blush positivo, vamos fazer arteriografia com embolização. Isso cai muito, indicação de arteriografia com embolização, blush positivo, negativo, cai muito no revalidado. Tem que saber o blush positivo e negativo, indicação de arteriografia com embolização e o tratamento conservador não operatório, ok? Esses, então, são os principais temas caídos em abdômen, né, junto aqui com fratura de bacia e uretra.
Aqui, normalmente, na trauma de uretra e fratura de bacia, eles vão trazer um paciente fratura de livre aberto, que é a mais comum. A fratura da bacia, tem que fixar essa bacia para controlar o sangramento. Você vai colocar um lençol, vai fixar um lençol no paciente. E já a conduta, quando o paciente, eles nunca vão trazer assim trauma da uretra anterior, trauma da uretra posterior. Eles vão colocar lá que o paciente ele tem um edema, né? Ele tem um hematoma no períneo, né? E vai pedir se você vai colocar então uma sonda vesical nesse paciente. Não se faz paciente que tem uma possibilidade de trauma de uretra, não se coloca então sonda vesical. Não se faz. Se faz a citostomia, tá bom? E o exame que confirma a lesão de uretra é a uretrocistografia retrógrada, ok? Paciente com trauma de bacia, com hematoma no períneo, não se passa a sonda vesical, ok? Não se passa. Se o paciente está com sonda vesical, se a banca examinadora trazer esse paciente com lesão de trauma de bacia, com hematoma no períneo, e esse paciente está com uma sonda vesical, você tem que tirar essa sonda vesical do paciente e encaminhar para a citostomia. Ficou claro? Bom, revalidando na mentoria, então na mentoria nós já partimos aqui para a resolução de questões, né? Esse aqui branquinho é que vocês não estão vendo o ponteiro do mouse, mas aqui nesse fígado tem uma mancha mais escura e tem uma mancha em U, bem no centro mais clara, branquinha. Esse é o blush positivo, tá? Então, arteriografia com embolização. Trauma crânioencefálico. O que você tem que saber do trauma crânioencefálico revalidando? Escala de Coma de Glasgow, tá bom? E diferenciar hematoma epidural e subdural, tá bom? Aqui então tá os pontos da escala de Glasgow. Tem que memorizar, eu não vou nem ler, porque você tem que memorizar isso aqui, tem que saber, decor, para a prova da revalida, tem que chegar sabendo o decor isso aqui, tá bom? E a dica que eu dou aqui para vocês, uma mnemônica no trauma crânioencefálico. Você sabe qual que é o subdural e o epidural? O subdural tem um B. B de banana. Então, esse aqui é o subdural. Formato de banana, sub com B de banana, é o subdural. E sobrou, então, o formato em limão. Se esse é o subdural, esse é o epidural. Revalidando? Estude trauma para a prova, tem que saber, tá? Tem que saber trauma, cai muito. Não tem como fazer a prova da revalida sem saber trauma, a sequência do ATLS, ABCDE, e saber identificar na questão em qual desses passos parou para que você possa selecionar a conduta de acordo com a sequência que está pedindo na questão, tá? Aqui estão os meus contatos, me sigam no Instagram. Aqui no Instagram é doutoraprovado.revalida, tá? Esse aqui, Revalida Flix, é o YouTube, meu contato do WhatsApp, e Revalida Flix, aulas curtas que aprovam. Até já!